Queridos, graça e paz. É com prazer que estamos voltando mais uma vez com mais uma meditação sobre libertação. Quero gravar algumas coisas sobre libertação, e que é a área que eu trabalho, e também falar sobre meu livro que eu lancei, Lancei meu livro agora, primeiro volume, Escravidão Espiritual. Quero inclusive mostrar ele aqui, esse livro aqui, primeiro volume, E no início desse ano de 2020, pretendo ver se lança o segundo volume dele. Eu quero falar sobre escravidão espiritual, esse é o título, e então a gente vai gravar sempre com esse título, mas trazendo subtítulos sobre libertação. E eu quero começar dizendo que a sensação de estar preso, certamente ela não é muito boa, pois Deus criou o homem para que ele fosse livre. Essa sempre foi a ideia de Deus, de que o homem fosse um ser livre. Ele criou um ser livre, E Gênesis capítulo 2:16 diz: e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, queridos, o homem foi criado para ser livre. E como nós temos uma natureza de ser livre, viver aprisionado não é uma coisa muito legal, não é uma sensação boa. E Deus quer que o homem continue livre como quando o criou. Apesar disso, milhões continuam presos por Satanás. Parece que o salmista estava tendo algum problema de um aprisionamento de alma, quando ele fala no Salmo 142, verso 7, ele diz o seguinte: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graça ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem este bem. Veja bem, tira a minha alma do cárcere. Parece que ele estava se sentindo aprisionado, Então, é importante que a gente entenda que a alma presa, ela impede de que o homem dê graças a Deus ou tenha liberdade de louvar a Deus. O pecado, ele destruiu o homem, pois desobedeceu a Deus, e isso teve consequência para o homem. A liberdade independente de Deus, ela torna o homem escravo do pecado. Quando a pessoa pensa que fazendo o que bem entende, o que quer, a pessoa pensa que é livre, na verdade é o contrário, a pessoa está se escravizando ao invés de se tornar uma pessoa livre. Quando o homem pensou que estava tomando a decisão da sua liberdade, na verdade ele estava se escravizando. É isso que o texto diz. Gênesis capítulo 2:17 diz assim: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O dia que o homem tomou a liberdade de fazer o que pensava e rejeitar a ordem de Deus, ao invés de ele se tornar uma pessoa liberta, ele se tornou uma pessoa escrava. Isso é muito interessante. Então, o que o homem escolheu? O homem escolheu a escravidão, e por esse motivo vivemos essa triste realidade, que o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Ele precisa de Jesus Cristo
para se encontrar, para ser liberto, né? Para encontrar a verdadeira libertação ou a verdadeira liberdade. Uma outra coisa interessante que a gente tem que pensar é que não está tudo acabado. Ainda existe uma esperança para todo aquele que deseja ser liberto, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo de número 36. Esse verso é muito interessante. Há uma verdade libertadora disponível a todos que creem. Veja esse texto da palavra de Deus em João 8, verso 32, que é muito conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é muito interessante, muito libertador, né? Entender esse texto. Então você continuar preso enquanto estiver no engano, enquanto não conhecer a verdade. O desejo do Senhor Jesus é libertar os cativos, pois Ele nos chamou para a liberdade, para que fôssemos livres. Então observe esse texto do livro de Gênesis, no capítulo 5, verso 1, para a liberdade, ou melhor, capítulo de Gênesis, não, é Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Veja bem, não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1. Muitos, depois de libertos, se tornam cativos novamente, pois eles abriram portas e construíram alianças proibidas pela palavra de Deus. É muito importante entender que existem alianças que são proibidas por Deus e existem alianças que são lícitas. Isso é muito interessante. Então, quem constrói uma aliança está obrigado a cumprir com essa aliança. E se essa aliança é uma aliança proibida pela palavra de Deus, certamente ela vai te trazer consequência, com toda certeza. E é isso que muita gente não entende. Milhares desses são pessoas que vivem dentro de igrejas e são membros ativos, né? Que tragédia a pessoa ser membro de uma igreja, viver por anos dentro dela e ao mesmo tempo estar cativo, né? É interessante que o povo de Deus devia estar aptos e preparados para ajudar outras pessoas, né? Na verdade, é o contrário. Em vez do povo de Deus estar apto para ajudar outras pessoas a se libertarem, estão precisando de libertação. Isso é muito ruim, né? Precisamos entender isso. Precisamos estar libertos para ajudar aqueles que precisam de libertação. Surge então a pergunta: como se tornaram cativos? Se eles já foram libertos, como se tornaram cativos? A resposta é através de alianças feitas no passado. Porque as pessoas têm ideia que a aliança do passado, ela não tem influência sobre a pessoa. E precisam entender que ela não tem um prazo de validade. Isso é interessante, entendemos isso, né? Elas podem nos trazer bênção ou maldição. As alianças são indestrutíveis. Quem fizer aliança estará preso a ela, e é o que nós aprendemos quando lemos a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ou melhor, capítulo 3, melhor dizendo, o versículo 1 do capítulo 3, o que ele diz?
é interessante ver isso aqui, muito interessante. E é importante que a gente entenda o texto da Bíblia. Então o texto diz o seguinte, ele diz assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Ele está dizendo que ele era prisioneiro de Cristo, né? Prisioneiro do Senhor, por meio de quê? Por meio de uma aliança, não é? Pois bem, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que fostes chamado. Então Paulo, ele tinha uma aliança com Cristo, e Cristo tinha uma aliança com Paulo. Ele estava preso ao Senhor por meio de aliança, e se a aliança for feita de maneira errada, ela traz maldição com toda certeza. As alianças de maldição, ela pode ser feita através de práticas espíritas, ocultistas, pode ser feita por meio do sexo fora do casamento, pode ser feita entre pessoas sem que a pessoa que a fez tenha noção da pressão, ou melhor, da opressão espiritual em que está se metendo. Muita gente entra numa aliança indevida e eles não têm a mínima ideia das consequências e da opressão que virá no futuro devido a essa aliança que ele está fazendo. Então é importante prestar atenção a isso. Algumas pessoas me dizem, pastor, mas isso foi há muitos anos, eu tinha 10 anos, eu tinha 30, eu tinha 20 anos. Então eles acham que a aliança, uma vez feita, se ela passar os anos, elas vão deixar de existir pelos anos que tem. Isso não é verdade. A aliança não se desgasta com o tempo, ela não está sujeita a tempo e a espaço. Ela é algo que está envolvida com o mundo espiritual e, portanto, é muito interessante que a gente tenha isso em mente. Muitas pessoas, elas estão em igrejas e estão presas. Eu tenho trabalhado com pessoas que não crescem, entendendo? Não cresce, amarrado o tempo todo. E no próximo vídeo que eu for fazer, eu quero falar um pouco sobre isso, como as pessoas estão amarradas por alianças. Por hoje eu quero terminar dizendo que você pense sobre isso e que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.